E aí, bicharada, unicórnios... De novo. E aí, bicharada, unicórnios, cavalos marinhos, sereias e dragões. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Avelã. Como vocês já sabem, eu sou Alan Matos, tenho 34 anos, sou homem trans, casado com uma mulher que é cis, tenho 2 filhos e temos 2 cachorras. Eu nasci em Brasília, lá no Distrito Federal, fui criado minha vida quase toda lá. Sou bem candango calango daquela terra seca. E o que eu queria que vocês entendessem um pouco é de como eu cheguei até aqui. Sou militante, ativista em direitos humanos e direitos LGBTs há pouco mais de 10 anos. A gente vai falar um pouquinho do que é respeito e como a gente pode respeitar o outro de uma maneira muito suave, muito tranquila e muito saudável para a gente que recebe esse respeito e esse carinho e para o outro, para a pessoa que está junto com a gente e para a sociedade. Eu sou casado com uma mulher cis. A Dani, quando a gente se conheceu há 7 anos atrás, eu ainda não tinha eu não ocupava ainda esse espaço masculino, eu não tinha barba, não tinha nada. Ainda sabia que era uma pessoa transexual, eu tinha certeza disso, mas eu não tinha ainda entrado em todo esse processo de hormonização e tudo tão afinco como eu decidi há 4 anos atrás. E aí ela me acompanhou desde o começo da hormonização, das alterações de humor e de todos os problemas que eu tive que enfrentar e ainda enfrento para chegar aonde eu cheguei hoje, a ter essa aparência. Então ela passou por essa transição do relacionamento de lésbica para um relacionamento heterossexual. Aí você fala: nossa, mas se você ainda tem um corpo feminino, um corpo de mulher, como você tem um relacionamento heterossexual se você é transexual? A gente tem que entender que orientação sexual e identidade de gênero são coisas diferentes. E a gente vai falar disso sempre até que todas as pessoas realmente consigam entender que são coisas diferentes. E o respeito, a gente pode entender dentro desse meu relacionamento que existe uma relação de respeito e existe, acima de tudo, uma relação de amor e carinho. O meu relacionamento, ele não é um relacionamento baseado em interesses estritamente sexuais e físicos. A gente entende que o amor, ele pode ultrapassar qualquer barreira ou qualquer dificuldade ou qualquer diferença nesses casos que às vezes passam despercebidos pra gente. A Dani, quando me conheceu, ela se interessou por uma mulher, ela se interessou por uma lésbica. E no decorrer do tempo eu tinha essa preocupação, porque eu falava pra ela, amor, você tem certeza que daqui a um tempo, quando você acordar de manhã e ver um cara barbado, cabeludo, deitado do seu lado, é isso que você vai querer pro resto da sua vida? Ou a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas a gente acredita que vai ficar junto pra sempre. E seja eterno enquanto dure esse amor. E aí ela lindamente falou pra mim: claro que eu quero, porque eu me apaixonei, não foi pelo corpo, não é o físico, é a pessoa, é a essência. A gente tem que entender que o corpo, ele é apenas massa, ele pode mudar, ele pode se transformar, a gente se reinventa durante toda a nossa vida. E a gente tem que entender que nessa reinvenção do corpo, o que permanece intacto é a nossa essência. E é isso que a gente tem que entender, que a gente precisa respeitar essa essência. O mundo, dentro de tudo que tem acontecido, a humanidade tem perdido essa essência. As pessoas, elas se apaixonam por bens materiais, elas se apaixonam por aparências físicas, elas se apaixonam por coisas que um dia vão acabar, que um dia a terra vai engolir. E isso é coisa que passa. E o que a gente tem que entender é isso, que o corpo muda, mas a essência permanece. É essa essência de sentimento, de relação de afeto, carinho e respeito que manteve e que mantém esse meu relacionamento com a Dani por 7 anos, e eu espero que isso se prolongue por mais 7, por mais 14, por mais 21. E dentro de todo esse respeito, de todo esse carinho, a família dela também me acolheu. Outra coisa simples que a gente tem que entender do respeito é que eu cheguei para os pais dela, de uma forma de brincadeira, eu perguntei para eles o que eles achavam disso, porque tinha saído uma matéria no jornal e tal. E perguntei para a mãe dela, eu falei: o que a senhora acha se eu chegasse para a senhora e falasse que eu não me sinto como mulher e isso vai mudar e que eu gostaria de ser tratado com um nome masculino, com pronomes masculinos? Ela simplesmente me olhou e só me falou assim:
eu não ia achar nada, eu só ia te perguntar como eu te chamo agora. Então a gente tem que começar a tratar essas coisas como uma coisa normal. E a gente tem que parar de olhar o ser humano apenas no corpo físico e apenas numa genital. O ser humano, ele não se resume num órgão sexual. O ser humano, ele é muito mais que isso, ele tem uma essência muito maior. Com base dentro disso tudo, a gente pode explicar um pouco da diferença do que é orientação sexual e a diferença do que é identidade de gênero. E aí a gente começa entendendo que o corpo ele pode ser visto de 3 maneiras. A gente entende o que tem na cabeça, a gente entende de uma outra forma o que tem no coração e a gente entende outra coisa que é o que está entre as pernas. A gente pode tentar explicar a identidade de gênero como se ela fosse uma coisa que está dentro da mente da gente. Como você gostaria que as pessoas te vissem, como você mesmo gostaria de se ver. Então, o que tem dentro da minha cabeça eu consigo externar aqui fora como vocês conseguem me ver. Sempre tive esse desejo de me olhar no espelho e ver o que vocês veem hoje. Um rapaz, um homem, eu esperava ver barba, eu esperava ouvir uma voz mais grave, eu esperava ver tudo isso que eu vejo hoje. Então a gente entende que isso é o que está dentro da mente da gente. Então a gente imagina e a gente mostra. O que está dentro do coração é aquilo que a gente sente afetivamente pelas outras pessoas. Então assim, se o que a minha mente externa, se o que eu consigo mostrar para vocês e principalmente o que eu consigo ver no espelho é uma figura masculina e o meu coração bate mais forte é por uma mulher, o que a gente entende isso? Uma figura masculina com uma figura feminina, a relação vai ser heterossexual. Se o meu coração batesse mais forte por um outro homem, essa relação vai ser lida na sociedade como homossexual. Eu seria um homem trans gay. Se o meu coração batesse forte tanto por um homem ou por uma mulher, seria um homem trans bissexual. Isso precisa ser respeitado, essa diferença, para a gente conseguir entender melhor as identidades de gênero e os papéis de gênero dentro da sociedade e as relações afetivas que esses gêneros têm dentro da sociedade. Como você vai se relacionar e com quem você vai se relacionar. Isso não interessa a ninguém. Isso não diz respeito a ninguém. Com quem você se deita, com quem você se relaciona sexualmente. E é isso. A gente pode viver de uma forma muito mais plena, de uma forma muito mais suave, quando a gente entende o que é a outra pessoa. Então acho que é a maneira que a gente tem de se aproximar e para vocês entenderem um pouco mais das transmasculinidades, dos homens trans, dessas identidades de gêneros tão diversas que a gente tem, porque também não é só essa, não é só a minha que existe. Cada um tem a sua própria identidade e isso tem que ser respeitado. E é isso. Aí a gente fica por aqui em mais um vídeo. Espero vocês no próximo. Me sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e não se inscreveu, se inscreve, deixa um like, deixa um comentário. Eu sempre dou um jeitinho de responder. E como é que eu encerro? Não tem uma maneira certa de encerrar, né? Eu preciso fazer vinhetas. Beijo. Ó.